Nicolas Ferreira se lascou em duas situações. Primeira situação, Justiça do Distrito Federal condenou Nicolas Ferreira a pagar R$ 200 mil pelo ato de transfobia. Você lembra do Nicolas aqui? O Nicolas se colocou como aqui, ó. Você lembra dessa cena aqui? Nicolas Ferreira, em 2023, exatamente no Dia da Mulher, colocou uma peruca e acabou cometendo crime de transfobia? Pois é, diante dessa situação aqui, a justiça condenou ele a pagar R$ 200 mil de indenização por danos morais coletivos. Exatamente isso. E eu fiquei pensando, sabe? Eu estava estudando essa matéria, aí eu pensei assim, gente, o que que passou na cabeça do Nicolas Ferreira? Não, agora é sério. O que que passou na cabeça do Nicolas Ferreira para ele ter uma atitude como essa aqui, tão ridícula, tão agressiva e ofensiva? Eu cheguei numa opinião. É minha opinião. E eu quero saber se você concorda comigo. Cara, eu acho que ele tinha muita vontade de colocar uma peruca e de se sentir mulher, se sentir ali o feminino. Aí, como ele não tinha coragem de fazer isso na vida dele, aí eu acho que ele achou essa desculpa e falou: não, eu vou usar lá para colocar lá na tribuna, aí todo mundo me vê, e depois eu vou assistir para ver, e vou fazer de conta que é porque eu sou contra as políticas, né, da comunidade LGBT e tal, vou falar que é de Deus, pátria, família e patifaria, que é tudo conversa para boi dormir e tocar gado, mas eu acho que ele sempre teve vontade de sair do armário. Só que lhe falta coragem, porque precisa ter coragem. E eu acho que faltou isso para ele, viu? O que você acha? Será que o Nicolas morre de vontade de ser a Nicolette e tem medo de sair do armário? Só pode ser. Uma situação tão ridícula e ofensiva como essa, exatamente no dia 8 de março, Dia da Mulher de 2023. Só que agora vai ter que pagar. E olha o que a juíza falou aqui, um tico-tico. Vai ter que pagar R$ 200 mil. E tá barato ainda. Olha o que a juíza falou aqui, ó. A conclusão a que se chega é a de que os dizeres proferidos pelo réu no púlpito da tribuna da Câmara dos Deputados na data do dia 8/3/2023 desbordam dos limites do direito à livre manifestação do pensamento e constituem verdadeiro discurso de ódio, na medida em que descredibilizam a identidade de gênero assumida pela população transexual, insultam a sociedade a fazer o mesmo, disse a magistrada. Ou seja, isso aqui não é liberdade de expressão. Isso aqui não é a livre manifestação do pensamento. Isso aqui é uma estrutura de discurso de ódio propagado que incita ainda as outras pessoas a também reverberar esse ódio sobre a comunidade LGBT. Isso não tem nada a ver com imunidade parlamentar, não tem nada a ver com liberdade de expressão. Isso é abuso do direito. E agora vai ter que pagar R$ 200 mil. E como ela mesmo disse aqui, ó, é interessante, é uma manifestação de ódio. Nicolas Ferreira está querendo matar o quê? Talvez o que existe dentro dele. Quem sabe? Então a primeira pancada foi essa aqui. Ressaltando que no aspecto criminal continua. Isso aqui no aspecto civil, vai ter que pagar R$ 200 mil. Mas teve outra pancada que ele recebeu essa semana aqui, o Nicolette. Olha aqui, olha o trio. Olha que trio tenebroso. Que trio horroroso. O que que ocorre? O que que ocorre? Nicolas Ferreira quer porque quer ser candidato a presidente da República o ano que vem, enfiando o punhal nas costas de Bolsonaro. Aí um parça dele, colega dele do PL, fez um projeto de lei para mudar a idade para que você possa ser presidente da República.
que é 35 anos. Você tem que ter idade mínima de 35 anos. Presidente, senador, ministro do Supremo Tribunal Federal, governador, você tem que ter pelo menos 35 anos de idade. Aí esse parça dele apresentou o PL para tentar derrubar de 35 anos para 20 e poucos anos, para que Nicolas Ferreira possa ser candidato a presidente o ano que vem. Porque Nicolas Ferreira sabe que Bolsonaro não vai poder ser candidato. Não obstante, Bolsonaro diga e repita a todos os ventos aí que ele é o candidato, mas não é. Ele é inelegível. Bolsonaro 2 vezes inelegível. Não tem como. A Justiça Eleitoral não vai aceitar o registro da candidatura dele. E Nicolas Ferreira sabe disso. E Nicolas Ferreira quer entrar nesse buraco. Vou chamar de buraco, que é a brecha que existe em relação à extrema-direita. Aí o que aconteceu? Valdemar Costa Neto falou, ó, nananina não, já deu uma catracada no outro do PL que apresentou o projeto, disse, não senhor, não vai não. Aí perguntaram, mas por quê? Tem 2 versões, a versão verdadeira, de fato e de verdade, e a versão mentirosa. A versão mentirosa, Valdemar Costa Neto falou assim, não, Nicolas Ferreira é muito novo, Nicolas Ferreira não tem experiência ainda. Ele precisa amadurecer e crescer muito ainda, que ele não dá para ele ser, não. Mentiu, André? Não. Valdemar Costa Neto não mentiu. Realmente, o moleque não tem experiência, não tem nada, não dá ainda não. Mas ele mentiu é porque não é essa a justificativa de fato e de verdade. A justificativa é porque Bolsonaro vetou. Bolsonaro disse, ó, nananina não, não é Nicolas não. Ué, André, mas Nicolas é apoiador de Bolsonaro, aliado de Bolsonaro, e Bolsonaro agora trai Nicolas Ferreira? Essa é difícil dizer. Não vou mentir. Porque aqui eu não sei quem que tá traindo quem. Se é Valdemar Costa Neto e Bolsonaro que está traindo, se é traindo Bolsonaro ou se é Nicolas Ferreira, eu não sei. Eu sei que é um tentando derrubar o outro. E Nicolas Ferreira foi toque, 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 cortado e vetado pelo PL. Com a desculpa de que ele é inexperiente. É verdade, ele é inexperiente, é um boa-botas, não é? Isso é verdade. Só que o motivo é porque Bolsonaro tem outros planos. E Bolsonaro tá, eu já falei isso para vocês, Bolsonaro tá valorizando o passe dele. E ele vai apoiar quem paga mais, né? Ou então quem ajoelhar e assinar no cartório que vai dar anistia para ele, porque ele vai para cadeia. Bolsonaro vai para cadeia. Então ele precisa de alguém que seja candidato à presidência da República, que seja a favor da anistia e que lhe deu o indulto, a graça, o perdão quando ele for preso. E não vai ser Nicolas Ferreira. Por quê? Ué, Bolsonaro não confia em Nicolas Ferreira? Eu acho que nem Nicolas Ferreira confia em Bolsonaro. Mas são juras de amores eternos. Tudo para quê? Para pegar o capital político. Entendeu? E o resto que se lasque. E passar o mel no bigode do gado e tocar, tocar, tocar. Porque eu já expliquei para vocês que anistia não vai ter. Anistia não tem nem jeito de ter. Não tem nem jeito. E não vai ter nem tramitação. Não vai, André, não vai. O que eles estão fazendo é um PL para diminuir a pena daquela galera que foi usada como massa de manobra. Aqueles que agiram em situação de multidão. Vão diminuir a pena deles. E aumentar a pena da liderança. Bolsonaro tá lascado, lascado. E quando o Bolsonaro tá convocando essas manifestações e já convocou uma pro dia 7, pode ser caracterizado crime continuado. Sendo caracterizado crime continuado, cabe o quê? A aplicação da pena mais grave para Bolsonaro e sua organização criminosa. Por quê, André? Porque o crime permanece. O crime permanece e continua. Os golpistas
atacando a democracia. Porque se não for assim, a pena mais grave não pode alcançar eles. Mas se for considerado crime permanente, a pena mais grave pode alcançar. Porque só a pena que retroage é só a pena mais benéfica, que vai, por exemplo, beneficiar todos aqueles que foram condenados. Todos que estão presos já foram condenados, estão respondendo processo, etc e tal. Porque a pena mais benéfica, situação penal mais benéfica, retroage. Mais grave não retroage, é daqui para frente. E como Bolsonaro já foi denunciado, foi recepcionada a denúncia, e ele já iniciou o processo contra ele, em tese não se aplicaria as penas novas. Mas se for caracterizado crime continuado, permanece e se protrai, se prolonga no tempo, meu pai, vai ser pego, inclusive, pelas penas mais graves. Aí, André, fez convocação para o dia 7. O que eu acho? Eu acho é pouco, meu líder e minha líder. E vamos repetir. É o Nicolas querendo ser Nicole e presidente da República. Se lascou, porque não vai ser nenhum, porque não presta nem para isso. E Bolsonaro querendo anistia que não vai ter. Pegou o código? Pega o código, pega o código. Escreve aí, o que eu acho? Eu acho é pouco. Dia 1º, o dia do trabalhador, nosso dia. Todos pelo fim da escala 6x1. E Lula, tá a favor ou contra isso? Tem que se posicionar. Tem que se posicionar, porque senão nós estamos lascados. Lula, como é que você tá? Ver outra vez do nosso país um bom lugar para se viver. Em apenas 2 anos e 4 meses de governo, já geramos 3.800.000 postos de trabalho com carteira assinada. Saímos do maior para o menor desemprego da história e atingimos o recorde histórico de pessoas empregadas. O salário mínimo voltou a subir acima da inflação e 90% das categorias profissionais tiveram ganho real de salário. Tudo isso só foi possível porque depois de uma década, a economia do Brasil voltou a crescer acima de 3% por 2 anos consecutivos, superando todas as expectativas. Quero aproveitar para anunciar 2 medidas muito importantes. Enviamos ao Congresso Nacional o projeto de lei que zera o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. E quem ganha entre 5 e 7 mil também será beneficiado pagando menos do que paga hoje. Agora é assim, quem ganha menos não paga e quem ganha muito paga o valor justo. A segunda medida é que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço. Com o Desenrola Brasil, criamos condições favoráveis para a renegociação das dívidas das famílias brasileiras. E com o crédito do trabalhador, estamos facilitando, minhas amigas e meus amigos. Nos meus governos anteriores, construímos a legislação que garante proteção aos microempreendedores e às micro e pequenas empresas. Foi aí que nasceram o Simples Nacional e o MEI. Para os microempreendedores individuais, asseguramos a proteção de renda em caso de doença ou acidente, direito à aposentadoria e emissão de nota fiscal. Para as micro e pequenas empresas, garantindo redução de impostos e prioridade nas licitações públicas. Agora, com o Contrata Mais Brasil, estamos facilitando o acesso destas pequenas empresas às compras públicas, um mercado imenso e promissor. Com o programa Acredita, aprimoramos a linha de crédito para MEIs e as microempresas. Minhas amigas e meus amigos, o apoio à proteção e à garantia de direitos das mulheres trabalhadoras são prioridades do nosso governo. Aprovamos a Lei da Igualdade Salarial, que garante salários iguais entre homens e mulheres no exercício da mesma função. Garantimos apoio financeiro e técnico para as mulheres empreendedoras e criamos linhas específicas para elas no Programa de Aquisição de Alimentos e no Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar com menores taxas de juros. Minhas amigas e meus amigos, falar do futuro é falar de educação. Por isso, estamos fazendo o maior investimento em educação em tempo integral da história do Brasil.
Tiramos o pé de meia, voltamos a investir em institutos e universidades federais e ajustamos as bolsas de estudo que estavam congeladas há uma década. A partir do segundo semestre deste ano, começaremos a triplicar. Gente, eu estou chocada. Choquei. Chocou, Brasil. Foi a primeira vez que Lula falou sobre o fim da escala 6x1. Porque estava a luta, né? Tava todo mundo falando, deputados, né, progressistas, porque os deputados e os políticos em geral, que defendem a elite, que defendem, né, o baronato, não falam sobre isso. Os progressistas que estavam falando sobre o fim da escala 6x1. E foi a primeira vez agora, num pronunciamento nacional, em rede nacional, que Lula falou sobre o fim da escala 6x1. Ou seja, ele entrou nessa luta, nessa briga. A partir disso, eu já digo para vocês, agora será aprovado. Ué, André, por que será aprovado? Meu querido, porque se o governo federal entrou na luta, é sinal que de fato e de verdade as coisas agora vão andar de verdade. Porque tem toda agora uma articulação em conjunto com vários setores da sociedade civil organizada nesse sentido. E isso é importantíssimo. Reitero, Lula não tinha falado sobre isso ainda. E sobre isso, vamos ver aqui, a Erika Hilton, ela falou agora, porque vai ser manifestação em todo o Brasil, basicamente, exatamente sobre isso, sobre o fim da escala 6x1. E a partir de hoje, com Lula junto nessa luta, eu tenho certeza que nós alcançaremos a vitória. Lógico que vai ter luta, porque a extrema-direita vai levantar muito factoide, mas eu acredito que será uma grande vitória. Assim como os progressistas e a esquerda e o PT levantou os direitos das mulheres domésticas, que foi uma luta terrível, que os bolsonaristas, a extrema-direita, a galera tudo votou contra, mas foi aprovado a garantia dos direitos dos domésticos. Bom, mas vamos ver essa situação aqui com a Érica. Essa luta começou com indignação, cresceu nas redes, nas ruas e agora está em todo o Brasil. Por isso, no dia 1º de maio, nós vamos parar o Brasil. Fim da escala 6x1 já. 1º de maio nas ruas, pelos amigos, pelos colegas de trabalho, pela família, por todos nós que não aguentamos mais a precarização do trabalho na pele. É pela dignidade, pela saúde mental, pela vida além do trabalho. Vamos juntos. Porque ninguém aguenta mais viver só para trabalhar. E porque descanso é um direito e não um privilégio. Chegou a hora de nos unirmos. Todos iremos dizer, basta a escala 6x1. Eles mentem, dizendo que o Brasil vai quebrar. Mas quem está quebrando é o povo. Trabalhador exausto não constrói futuro. A gente quer viver, mas viver com dignidade. Essa greve é por quem ensina, por quem cuida, por quem entrega, por quem atende. Por todas e todos que movem esse país e que são tratados como descartáveis. É pelo direito ao tempo, ao corpo e à vida. Não adianta prometer crescimento enquanto matam a gente de cansaço. Não há economia que valha mais que a vida das trabalhadoras. Em toda a nossa história, toda mudança para melhor na vida da gente foi conquistada com muita luta. Férias, 13º salário, tudo que beneficia o trabalhador iria quebrar o país. Quem inventou que descansar é luxo? Não é normal trabalhar 6 dias e ter apenas um para viver. Isso não é desenvolvimento, isso é exploração. Lutar contra a escala 6x1 é lutar contra a desigualdade, é defender quem sustenta o país de pé. Essa greve é pela vida do povo. A juventude está com a classe trabalhadora. Vamos ocupar as ruas, cruzar os braços e erguer a voz. Dia 1º de maio é dia de parar. Do norte ao sul, do interior ao litoral, o grito é o mesmo. Queremos viver. Chega de exploração. Queremos o fim da escala 6x1. 1º de maio o Brasil vai parar. Pelo fim da escala 6x1. Pela vida. Por dignidade. Greve geral. Epa! E agora papai Lula entrou também.
Papai Lula também entrou na briga. A primeira vez que Lula falou do fim da escala 6x1. Significa dizer o quê? Que agora vai andar, agora vai andar. É lógico que vai ter luta, meu lindo e minha linda, porque nenhum direito de trabalhador é conquistado sem luta. Nenhum. É com muita luta. Exemplo aqui, tá aqui, ó, o que Lula deu. Porque tem muita resistência, tem muitas forças contrárias que querem derrubar, que querem, na verdade, explorar e não dá nenhum retorno. Olha aqui em relação às empregadas domésticas. Você acha que a elite brasileira engoliu de graça o PT fazer uma lei que registrar a empregada doméstica em carteira, jornada de trabalho, direito de férias, descanso semanal? Você acha que a direita aceitou pacificamente isso? Uma sociedade que é escravista? Não adianta eu fazer média. Por exemplo, eu fui o único parlamentar que votou nos 2 turnos contra todos os direitos trabalhistas da empregada doméstica. Ele falou isso? Que absurdo. De novo, eu fui o único voto contrário à PEC da empregada doméstica. Eleitor do Bolsonaro é igual corno. Você mostra vídeo, mostra foto, mostra vídeo e eles continuam não acreditando, achando que é fake news. Você acha que a elite brasileira engoliu de graça o PT fazer uma lei que registrar a empregada doméstica em carteira, jornada de trabalho, direito de férias, descanso semanal? Não engoliu. E, aliás, não engole até hoje. Tanto que não engole até hoje que é doida para derrubar Lula. Só que não vai. Na verdade, é Lula tetra em 2026, daqui a pouco. Agora, o que ocorre? Vai acontecer a mesma coisa. Não só em relação a essa situação do fim da escala 6x1, mas também vai acontecer a mesma resistência em relação à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. É muito interessante a gente entender isso. Por quê? Porque os bolsonaristas, parte da direita e toda a extrema-direita vão inventar muitas narrativas para que o trabalhador continue nessa escala humilhante de 6x1, de trabalhar 6 dias e descansar apenas um dia. Eles vão continuar. E eles também vão criar narrativas para dizer que essa isenção não dá para ser essa isenção, que vai quebrar o país, que se acabar com a escala 6x1, o país quebra. E se pegar e dar isenção, vai quebrar. Eles vão criar um monte de narrativas para não serem aprovados nem essa escala, o fim da escala 6x1 e nem a isenção do imposto de renda. Em relação à escala 6x1, eles vão falar que se acabar com essa escala, o Brasil vai quebrar. Mentira. Mentira. Não vai quebrar nada, gente. Não existe isso. A mais-valia, o lucro do baronato é muito grande. E não vai. Pode até pôr o trabalhador para trabalhar um pouco mais, mas vai ter que pagar hora extra. E não vai quebrar ninguém. Quem está quebrado e lascado é o trabalhador, que trabalha, não tem convivência com a família, não tem lazer, não tem nada, só trabalha. E quando vai se aposentar, vai descobrir a reforma da Previdência de Bolsonaro de 2019, que acabou de lascar com tudo. Então, cuidado, porque daqui a pouco vai ter pobre batendo palma para esse povo e falando, não, vocês estão certos. E não estão. Em relação à isenção do imposto de renda, é uma questão de justiça tributária. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Quem ganha até R$5.000 não tem que pagar imposto de renda. Tá certo. E o imposto de renda para o trabalhador já vem descontado direto da fonte. Ele não tem nem como ele discutir, ele já pega o salário dele, já descontado o imposto de renda. Isso vai gerar um 14º salário para os trabalhadores, porque não vai ter esse desconto. E se contar mês a mês, no final do ano ele vai ter um salário a mais para ele. Aí eles vão inventar um monte de factoide sobre isso. Então a gente tem que estar muito atento a tudo isso.
porque eles não querem que seja aprovada nenhuma dessas medidas. Por quê, André? Principalmente porque é do governo Lula. E tem eleição no ano que vem. Aí eles não querem. Eles querem o quanto pior, melhor, para justificar uma nova tentativa de golpe. Então a gente tem que estar ligado e atentos a esses movimentos. Por isso eu vou colocar aqui mais algumas pessoas falando sobre essa situação aqui, que inclusive a Tabata Amaral, quando ela veio dar entrevista aqui para mim, ela alertou sobre isso. Olha aqui, em relação ao fim a essas proposituras. Deputada, eu quero saber o seu posicionamento, se é viável, o fim da escala 6x1. Como que você vê essa situação, a viabilidade? Fala para nós. André, eu vou começar falando de um aspecto que geralmente não é o que é mais ressaltado, que é o da saúde mental. Eu sou criadora, fui presidente, sou hoje vice-presidente da bancada da saúde mental, e quando a gente fala de burnout, de exaustão, desse ambiente tão estressante que a gente está vivendo, é impossível você não falar de uma redução da jornada. O que eu entendo hoje é que faz falta não faz falta a palavra, mas a gente tem que envolver a sociedade e o governo numa conversa para uma transição. O que eu quero dizer com isso? Será que a gente consegue, da noite para o dia, instituir uma escala 4x3, que é o que o projeto defende? Talvez não, porque a resistência ela é muito grande. Mas será que a gente não pode debater uma transição em que a gente, com a 6x1, que eu acho que isso é unanimidade, e a gente fale de uma escala 5x2, por exemplo, com plano de ampliar no futuro? Eu sou muito criticada por isso. Olha, gente, mas não tem que ser não, porque ela está certa. Todos os direitos, quando são conquistados, eles são conquistados paulatinamente. Vai aumentando e tudo mais. Acabar com a escala 6x1, passar para a escala, por exemplo, 5x2, eu acredito que será aprovado. E mesmo assim com luta. Depois que for para 5x2, aí sim, aí a gente pode passar para uma escala 4x3. Entendeu? As coisas são paulatinas e são numa escalada. Porque senão, se você quer abraçar tudo de uma vez, você acaba não abraçando nada. E vai dar com burros na águas. Aí não adianta nada. Então a Tabata tá certo, ela não tá errada não. Então a gente tem que trabalhar todos unidos, Lula agora junto, como ele se pronunciou agora, e de forma inteligente, de forma concatenada, passo a passo e avançando sempre. Pessoal, estamos aqui às vésperas do Dia do Trabalhador, que é uma data de luta da classe trabalhadora em nome de mais e melhores condições de trabalho. Tem algumas pautas que estão sendo debatidas aqui nessa marcha que vai caminhar até o Congresso Nacional. A Câmara já instalou 2 comissões especiais para tratar de 2 projetos fundamentais para a classe trabalhadora. Um deles é o que vai tratar da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e a outra é do crédito do trabalhador, que trata do crédito consignado aos trabalhadores do CLT, que é uma maneira de trazer juros muito mais racional para quem precisa de empréstimo, ou para pagar dívidas antigas e já negociar uma outra ótica, ou mesmo para fazer algum investimento na sua vida pessoal. Dessa comissão, eu particularmente faço parte e nós vamos acompanhando aqui dia a dia os trabalhos. Mas também tem uma pauta fundamental, que é o fim da escala 6x1. É uma mudança que a gente está propondo na Constituição, para que impeça o trabalhador de ser submetido a essa escala tão danosa que priva o trabalhador de ter direito à educação, cultura e lazer, e ficar mais tempo de qualidade com a sua família. E é interessante, né, que os bolsonaristas falam que é de família. Como que você vai cuidar da sua família? Como que você vai, se você não tem nem tempo para conviver com a sua família? Tem que ter tempo, gente. É o VAT, vida além do trabalho. Isso é um movimento, basicamente, no mundo democrático todo. Tem países aí que já adotaram a escala 3x4, exatamente para que as pessoas tenham mais vida, tenham qualidade de vida, possam fazer um esporte, um lazer, passear com a família, convivência com a família. Então, passear,
Não é? Porque tem gente que nem passeia na vida, só trabalha, depois vai aposentar, aposenta com a mixaria. Então tem que ter isso e a gente tem que começar paulatinamente falando sobre toda essa situação. E o Boulos aqui, ó, explicou direitinho. Olha Você aqui. sabia que a escala 6x1 afeta diretamente a saúde mental dos trabalhadores? No ano passado, o Brasil bateu um recorde em relação a afastamentos de trabalhadores por problemas de saúde mental. 472 mil pessoas, quase meio milhão. Além disso, no mundo todo, 745 mil pessoas morreram num ano, quando esse estudo foi feito. Em 2016, morreram por jornadas exaustivas de trabalho. Jornadas enormes, sem tempos de descanso, em que o trabalhador fica exausto. Não só afetam a produtividade do trabalho, que é o argumento das empresas para poder mantê-las, como destroem a vida do trabalhador, a saúde do corpo e a saúde da mente. Por isso, a gente está numa luta na Câmara dos Deputados para acabar com a escala 6x1. A PEC do fim de 6x1 tem que ser votada como uma prioridade esse ano, para garantir que os trabalhadores tenham um tempo de lazer, de descanso. Isso não é um luxo, é uma necessidade. Agora, não dá tempo de explicar o assunto. Mas já deu para entender. Não é luxo, é prioridade. É prioridade. E todos juntos. Vai ter manifestação no Brasil todo pelo fim da escala 6x1 e pela isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. E tem também a diminuição da alíquota para quem ganha até R$7 mil. Questão de justiça. E quem puder ir para a rua amanhã, é dia de ir para a rua. O Zaratini falou aqui, eu gosto do jeito. A escala 6x1 atingiu rapidamente o número de assinaturas necessárias e vai começar a tramitar junto com a PEC do nosso companheiro Reginaldo Lopes, que é uma PEC que reduz a jornada de trabalho, reduz para 36 horas e 4 dias por semana. É um avanço importantíssimo que nós precisamos conquistar. Em 1988, este mesmo Congresso Nacional aprovou a redução da jornada de 48 horas por semana para 44 horas. Foi um avanço importante. Está na hora da gente avançar ainda mais. Vamos aprovar essa PEC, vamos garantir uma melhoria na vida de todos os brasileiros e brasileiras. Com Lula junto agora tem mais chance, não vou mentir. Porque Lula ainda não tinha se manifestado sobre isso e acabou de se manifestar em pronunciamento nacional. Então agora eu acho que vai. Nós, a partir do ano que vem, então, pegar essa PEC da Érica Hilton, eu sou coautor dela também, para que a gente possa rodar o Brasil inteiro. Então, se eles estão esperando trégua em relação a gente, pelo contrário, vai vir chumbo grosso, vamos botar o pessoal nas ruas, nas redes e garantir essa diminuição de jornada e acabar com essa exploração das 6x1. Como disse o vice-presidente Alckmin, né? Isso é tendência mundial. Não dá mais para pensar em jornada de 44 horas como nós temos hoje. A jornada antes da Constituinte era 48 horas. Na Constituinte diminuiu para 44, quando a bandeira era 40. Nós não conseguimos diminuir para 40 horas semanais. Mas agora a tendência mundial é de 36 horas semanais. Essa é a PEC, né, que a Érica Hilton colocou, e nós precisamos de dar uma força muito grande para isso, que é diminuir a exploração da mais-valia dos trabalhadores e trabalhadoras, especialmente da juventude, que hoje é muito grande, muito estressante, como está sendo colocado agora. Se você juntar isso, o novo modo que a gente vive hoje, com celular, com WhatsApp, com coisas que ficam e extrapolam o horário em que a gente trabalha normalmente, hoje a jornada é completamente estressante. Então eu queria mais era parabenizá-lo mesmo, dizer que nós estamos juntos nessa pauta. Estamos juntos. Quem está junto? Você está junto? Coloca aí. Eu estou junto. Fim da escala 6x1. Agora, sabe o que eu fico impressionado assim, gente? É pobre lascado defendendo ser contra. Tem pobre lascado que só porque não gosta do PT, só porque não gosta da esquerda, só porque não gosta de Lula, ele acaba lutando contra os próprios interesses dele. Aí é contra a isenção do imposto de renda, e quando é assim, nem recebe imposto de renda, nem sabe o caos que é você receber o seu salário e já vir descontado ali na fonte um dinheiro que você não vê nem o cheiro dele. Aí é contra. Aí trabalha que nem um cachorro
Que nem um cachorro. Trabalha que nem um cachorro. E daqui a pouco vai se posicionar contra o fim da escala 6x1. Ah, é porque vai diminuir meu salário. Não, é sem redução de salário. É diminuição da carga horária, não é diminuição do salário, não. Você está entendendo? Se o patrão quiser que você trabalhe mais, ele vai ter que te pagar hora extra. Mas tem pobre que tá tão cego, lascado, de pobreza espiritual, inclusive, manipulado, que daqui a pouco vai estar batendo palma para a extrema-direita com as suas factoides e com as suas mentiras. Ah, meu pai. Então bota aí. Se você tá junto, bota. Se você não tá junto, você vai me desculpar, mas você é gadinho. Não vou mentir. E o fim da escala 6x1? O senhor acha que sai ou que não sai? Como é que tá a situação aí? Aqui não sai. Aqui não sai, infelizmente. Aqui não sai. Nesse Congresso, que é mais defensor de patrão, não vai sair a escala 6x1. O fim da escala. O fim, isso, vai ficar. Infelizmente. Eu falo isso com dor, porque eu era dirigente sindical dos anos 80. Pera aí, não. Pera aí, eu tô falando que vai sair, ué. O deputado vem e fala que não vai. Não ia sair. Mas a partir de hoje, a partir de agora, com a manifestação em rede nacional pelo presidente da República, Lula, agora vai sair. Pegou o código? Você não viu o Lula falando? Vamos ver Lula falando de novo, então, aqui, uai. É a primeira vez que Lula se pronuncia sobre a escala 6x1. É a primeira vez. E ele pronunciou em rede nacional. Vamos ver aqui junto, porque agora, a partir de agora, com Lula, vai sair. E, meus amigos, amanhã é dia 1º de maio. É dia de celebrar as trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros. Parabéns e muito obrigado a cada uma e a cada um de vocês que ajudaram a colocar o Brasil novamente entre as 10 maiores economias do mundo e fazer outra vez do nosso país um bom lugar para se viver. Em apenas 2 anos e 4 meses de governo, já geramos 3.800.000 postos de trabalho com carteira assinada. Saímos do maior para o menor desemprego da história e atingimos o recorde histórico de pessoas empregadas. O salário mínimo voltou a subir acima da inflação e 90% das categorias profissionais tiveram ganho real de salário. Tudo isso só foi possível porque depois de uma década a economia do Brasil voltou a crescer acima de 3% por 2 anos consecutivos, superando todas as expectativas. Quero aproveitar para anunciar 2 medidas muito importantes. Enviamos ao Congresso Nacional o projeto de lei que zera o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. E quem ganha entre 5 e 7 mil também será beneficiado pagando menos do que paga hoje. Agora é assim. Quem ganha menos não paga e quem ganha muito paga o valor justo. A segunda medida é que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. A chamada jornada 6x1. Está na hora do Brasil dar esse passo. Pronto, passou da hora de dar esse passo. Agora, Bom Gás, meu querido Bom Gás, agora passa. Agora a escala 6x1 passa. Antes, não passava, não. Agora Lula e o governo federal entrou nessa luta, meu querido e minha querida. E agora a escala 6x1 vai cair e vai passar o fim da escala 6x1. Não sei se vai conseguir 4x3, 3x4, não vou mentir. Mas eu acho que vamos conseguir sim a 5x2. Vamos, André? Vamos. Vai reduzir a carga horária sem redução do salário. E vamos nos preparar, porque a luta vai ser grande. O que vai ter de mentira e de fake news nas redes sociais, tentando derrubar o fim da escala 6x1 por parte de bolsonaristas,
da galera do PL da extrema-direita não vai ser brincadeira. O que vai ter também de factoides e mentiras sobre a isenção do imposto de renda não vai estar no gibi, de tudo quanto é jeito. Por isso que a gente tem que estar atento. Pra você ter ideia. E eu fico até assim, sabe? Chateada. Eu fico magoada, chateada. Em relação às mentiradas do INSS, por exemplo. Eles criam uma factoide, uma mentira sobre a fraude do INSS que começou com o governo Bolsonaro. Temer autorizou o desconto de aposentados e pensionistas e o trem zangou com a corrupção, com a fraude, principalmente em 2019, no governo Bolsonaro. Aí é tanta mentira, e eu falo sobre isso, aí toda hora vem um gadinho aqui e fala, uai, mas comendo sal. Mas você não vai falar sobre o INSS? Cria vergonha na tua cara. Cretino, cadê o brilho da tua cara? Já falamos várias vezes aqui, tudo se deu no governo Bolsonaro, foi ali no governo Bolsonaro, é no governo Lula que está sendo resolvido, para acabar com essa patifaria. Tenha santa paciência, vira homem, vira mulher. Vamos ver aqui, o deputado estadual esclareceu direitinho as mentiras, Mauro Rubens, vamos ver aqui. Falei 5 mentiras sobre a fraude do INSS. A fraude começou no governo Lula, a fraude vai acabar no governo Lula, iniciou no Temer, passou os 4 anos do Bolsonaro e agora Lula investiga e vai acabar com essa fraude. O governo vai cortar as aposentadorias? Não. O governo está fazendo é suspender o golpe, o roubo e sobrar mais dinheiro para o povo. E fazer com que o INSS seja vigoroso e garanta as aposentadorias, os benefícios de todo mundo. O governo está tirando vantagem desses descontos? Não, esses descontos indevidos iam para golpistas que desde a época do Temer estava mamando dentro do INSS. O governo agora vai melhorar a aposentadoria e os benefícios para todos, acabando com esse sanguessuga. Lula está protegendo os envolvidos? Não. Pelo contrário, já exonerou os responsáveis, já está com a Polícia Federal e a CGU investigando. Todos os crimes serão apurados. O 13º vai acabar? Não. O Lula quer que aumente o salário, sempre estimulou e é um grande defensor dos trabalhadores. Por isso, se tem fraude, nós vamos intensificar a investigação. Se tem pessoas desviando, nós vamos punir. E se tem hoje aposentados que tiveram perdas, vão ser reparadas, porque conosco, com o presidente Lula, o aposentado e a população é em primeiro lugar. Entendeu, meu querido? Só faltou o deputado estadual de Goiás, Mauro Rubens, desenhar. Só faltou desenhar. O quê? Não. Você não entendeu? É gado mesmo. Não, tá bom, calma. Calma que eu tô ficando nervosa. De tanta burrice desse povo. Burro não, tadinho do burro. Ô, meu pai. De 2019. Opa! Durante o governo Bolsonaro, a partir de 2019, começaram a crescer de forma desproporcional os descontos em folha de aposentados e pensionistas do INSS. Bolsonaro sancionou leis que deveriam combater fraudes, mas adiou e depois revogou a exigência de revalidação das autorizações para esses descontos, o que enfraqueceu a fiscalização. O número de entidades conveniadas quase dobrou até 2021. Muitas delas com indícios de serem empresas de fachada, com poucos associados e ligadas a empresários beneficiados por desvios. Um exemplo é a Ambec, que tinha apenas 3 filiados e chegou a faturar 30 milhões de reais por mês. Em 2022, houve um grande vazamento de dados do INSS que o governo de Bolsonaro tentou esconder. Esse esquema de corrupção do INSS começou a ser desmantelado no governo do presidente Lula.
Pegou o código? Agora você deu conta de entender, né? Não deu conta? Aí não, então é porque você é daqueles maldosos, né? Que adoram a fofoca. Ô, povo que gosta de fofoca. Eu não gosto de fofoca. Ô, povo fofoqueiro. É esse povo. Então, com esses aí, não adianta não. Não adianta não. Esses aí você não precisa nem falar, senta e aprende. Com esses aí você fala assim, ó, vaza. Eu lembrei daquele menino falando em línguas. Ô, meu pai, para, André. Tá bom, já parei. Ô, com esses aí você fala tchau, não tem problema não. Agora tem o seguinte, eu ia falar um trem que eu esqueci. O que eu ia falar, gente? Isso saiu das minhas ideias? Ah, lembrei. Bolsonaro saiu da UTI. Foi, André? Foi. Veja só o que uma intimação e uma citação não faz, hein? Faz o humilhante levantar. Levanta-te e anda-te. Que Bolsonaro tava ali, gente. A gente sabe para quê, né? Para ele não ser intimado e citado. E ele foi intimado e citado e o processo começou contra ele. A estratégia de esconder no UTI deu com burros na águas. Por isso que já saiu da UTI. Daqui a pouco tá saindo para o hospital para atazanar a vida do povo de novo. Só que aí lembra do crime continuado que eu expliquei. Crime continuado. Que vai ser um grande tiro no pé e que vai se lascar. Vai vir pena mais pesada ainda. Pegou o código? Pegou ou não pegou? Pegou ou não pegou? E pela primeira vez, Lula fala sobre o fim da escala 6x1 em pronunciamento nacional. Se conte ou conto, agora vai. Enquanto isso, o gadinho chora, o gadinho vazou. O dedo no like. Não. Pera. Vamos parar com bagunça aqui. Senta o dedo no like, deixa seu comentário, sem anistia, com o papai Lula, a escala 6x1 sai. E pro gadinho fala, vaza. Beijo no seu coração, até a próxima live. E Nicolas, coloca aí, Nicolas, se lascou. E o que eu acho? Eu acho é pouco.